E ele tomou decisão. Então, acho que muito da habilidade do vendedor é conduzir para a decisão correta. E, às vezes, o melhor vendedor ele não vai fechar na hora. Às vezes, é saber que o seu produto é inferior, que o seu serviço não é o melhor, que para voltar uma segunda vez melhorar. Porque ficar insistindo e quebrar uma barreira ali, onde está muito nítido, muito claro, as perguntas foram esclarecidas, e você sabe que o teu produto não é o melhor, recua e volta melhor. Por isso que não tem... antigamente tinha, né? Qual que é o processo de compra? O processo de venda. Uhum. Na verdade, você tem hoje uma jornada de compra e o seu processo comercial ele é baseado em cima da jornada de compra. Uhum. Nunca, né, o cliente teve tanto poder quanto tem hoje. Então, quando eu falo essa jornada de compra, é desde o início. Esse cara veio por onde? Então, qual é o acesso que ele já teve? Em que nível que ele está de educação? Quer dizer, ele já há tempos ele está procurando, né? Ou ele está, por exemplo, só foi instigado por uma propaganda minha? Não, ele já veio através de veio de indicação. Então, por isso que hoje uma das partes mais importantes, que ainda é pouco usada, é a parte de qualificação. A parte de qualificação. Para mim, a parte mais importante é a parte de qualificação depois que ele entra. Porque é dali que você ou exclui o cliente, né? Ou, por exemplo, como você falou, cara, não é o momento dele. E para você falar isso para a maioria dos mercados, que é tradicional, você falar, cara, um cara que veio até a mim, eu vou negar ele, é muito difícil. Então você vai pegar uma empresa tradicional, é muito complicado. Porque para ele, independentemente se o cliente vai se dar bem ou não para o mercado tradicional, você tem que vender. Uhum. Isso é verdade. Você tem que vender. Tem que estar presente. Imagina se eu falar, não vou colocar um SDR. O cara falou, o que é um SDR? É um pré-vendedor, ele vai qualificar essa pessoa que veio com interesse para saber. Qualificar por quê? Não, porque às vezes ele tem... Porque assim, a diferença do inbound e do outbound. Né? Então, quando o cara vem te procurando, ele tem a dor e você vai descobrir se ele tem fit com o negócio. No outbound é o contrário. O cara ele tem fit e você vai descobrir se ele tem dor. Então, essa é a diferença do ativo para receber o lead. Então, quando esse cara entra, quando o cara do inbound entra aqui, a primeira coisa, eu já sei que ele tem dor. Porque senão ele não teria levantado a mão. Ele olhou alguma coisa e falou, cara, peraí, isso aqui eu tô precisando. Ou isso aqui me chamou a atenção. Vocês fazem isso, Deixa eu saber um pouquinho mais. Então ele tem a dor. Aquilo bateu nele. E eu vou descobrir se ele tem fit. O que é fit? Se o tempo é agora, se precisa para depois. Se ele tem dinheiro, se ele é decisor. Aí você tem um monte, você tem Bunch, Champ, GPCT, você tem um monte de técnica lá. Se você falar isso para um cara hoje, para um mercado tradicional, eu falei que tá maluco. O cara entrou, eu vou ter que vender. Né? E aí ele não consegue ganhar escala, não consegue ganhar, ele não quer colocar. Porque imagina um vendedor fazendo no mercado tradicional, ele tem que planejar, prospectar, abordar, levantar necessidade, mandar proposta, negociar, acompanhar, fechar, acompanhar e fazer pós-venda. Você não precisa de um super-homem. É só colocar uma cueca em cima da calça e ter um super-homem. Porque assim, ele já tem todos os poderes. É impossível. Esse cara faz o quê? Se você pegar tudo isso e colocar e fazer follow-up durante a semana, ele faz o quê? 6, 7 contatos na semana? Se eu monto uma operação de qualificação, crio uma boca de funil dupla, não posso só ter um braço, eu tenho um inbound e um BDR para prospectar. E eu vou ter um closer, eu consigo fazer, um SDR faz 40, 50 contatos no dia. Faz isso vezes 4, faz isso vezes 5, que é segunda a sexta, vezes 4 no mês e vezes 6. Uma operação tradicional fez 45 contatos no semestre, uma operação dessa, que é o que a gente defende muito, né? Estruturada, cada um fazendo sua parte, dividida as suas etapas, você consegue fazer 5 mil. Como é que você pode até ser pior que ele? Só que o volume de touchpoint que eu tenho é tão grande no cliente que eu vou vender pro cara. Não tem como. O volume que eu tenho de touchpoint é imenso pro cara. Eu ganho nem que seja na matemática, nem que não seja na qualidade. Como é que você acha que está o mercado brasileiro hoje com relação à maturidade desses métodos, assim? Fudido, sabia? É mesmo? Todo mundo fala... não sei que... Cara, o Brasil é um dos mercados mais foda que tem. Foda em que sentido, assim? De maturidade. Fudido. Vou dar um exemplo. Vai pra Europa. Vai pra Portugal. Vai pra Espanha. Tem nada. Nada. Não tem... Eles estão uns 10 anos atrás do Brasil. Caramba, cara. Estão uns 10 anos atrás do Brasil. E posso falar pra você, em maior parte dos Estados Unidos também. É que a gente, quando vem pra cá, dos Estados Unidos, só vem a história boa, só vem quem ganhou a guerra. Não vem ninguém contando que perdeu a guerra. Mas na maioria, você vai conversar, cara, baixíssimo. É que lá, o livre mercado lá, ele atua de forma muito melhor que daqui, né? O protecionismo daqui é uma merda. Isso atrapalha, mas não é que o brasileiro não tem, em geral, consciência. É porque o modelo do mercado fechado e protecionista impede. Se fosse mais aberto, o Brasil estaria competindo com os Estados Unidos, com Inglaterra. Você pega a própria taxa
de vendas feitas no varejo via internet é altíssima. Tá, você vai perder talvez para uma China que saltou, né? A China nem usa cartão, né? Nem usou. Claro, você vai perder para um outro país. Mas se você imaginar o índice DH nosso comparado, cara, a gente é muito bom. O brasileiro é muito foda, cara. O nível do brasileiro com parte comercial é muito bom. Não, e rolou assim a Você é acostumado com crises, né? Também, né? É, porque já acontece. Veio a pandemia, o vendedor que vendia, visitava o cliente, o cara teve que aprender a vender numa tela de computador, assim, né? Mas a gente não deixa de ser brasileiro. O brasileiro gosta, precisa dessa questão do calor humano Gosta também. tanto. Olhar no olho, tá tomando um café junto. Porque, o americano, ele é acostumado com o autosserviço. Ele é acostumado com o autosserviço. Uhum. Ele vai lá, ele põe combustível. Eu fui há pouco tempo lá nos Estados Unidos, eu tenho meus afiliados lá. E a gente foi na Best Buy e tal. E eu fiz 2 perguntas pro cara. O cara falou assim, ó. Eu acho melhor o senhor voltar a dar uma procurada na internet e depois o senhor volta. Você imagina isso acontecer aqui? É isso, papai. Você consegue... Não, e lá normal, tranquilo. Ele não falou assim, tipo assim, ó, vai lá, sai fora daqui. Vai... Não, ele falou assim, de verdade. Eu falei, a minha função aqui é no máximo pegar o produto e colocar na mão. Então ele falou assim, olha, acho que tem várias dúvidas, eu não sei te responder. Acho melhor o senhor dar uma procurada melhor, tá? A informação e depois... Então você não foi mal educado. É nesse nível, mas tudo bem, porque eu tô acostumado com o autosserviço. Eu vou lá, eu pego o que eu quero, volto, não serviu. Então eu não preciso de muita garantia, eu posso trocar até X dias lá, né? Com o dinheiro, eu pego. Então, assim, acostumado. O brasileiro não. Em geral, países pobres, que é cultural, o pobre ele gosta de ser servido. O pobre adora ser servido. Por quê? Porque ele se ferra tanto durante ali, ele serve tanto, que quando ele pode ser servido, ele ama. Então ele ama chegar num restaurante e o garçom reconhecer ele. Ele gosta de ser servido, ele traz, ele junta a família. Ele é coisa de pobre. Ele gosta de ser servido. Posto de gasolina. Adora. Ele adora ser servido. Né? Por quê? Pela própria experiência. Então aqui a gente não tem o autosserviço. Então, o cara que cobra no ônibus, entendeu? Então, assim, a gente está acostumado com isso. Então, é muito diferente. Mas o que aconteceu na pandemia que você estava falando é o seguinte: você tinha muito bem definido antes aquela matriz de preço e complexidade, né? Que você tinha lá produto complexo alto, papapá. O que acontecia era muito bem definido. O cara que tinha produto preço alto e complexidade alta, ele precisava de alguém no campo, visitando, informando. Imagina, eu atendo muito agronegócio. Antes da pandemia, você falar que você ia fazer uma reunião, um call, não existe. com o cara na fazenda, isso era motivo de piada. Não existia nenhuma possibilidade. Veio a pandemia, o que aconteceu? O que era produto de complexidade média, um pouquinho até mais alta, e preço médio, ele era feito de inside sales. Qual que é a maravilha do inside sales? O inside sales, ele já nasce, quem começa a trabalhar no inside sales, documentando todas as atividades. Você só faz isso via uma plataforma. Então, por exemplo, no nosso caso, CRM, tudo está dentro do CRM. Conversa pelo WhatsApp, ligações, automações, eu consigo agendar através de voz. O cara tem método de discurso no outbound, né? Tudo está dentro de um processo. Ele está acostumado que a venda é feita por processo, então ele já está acostumado a receber um lead do SDR, do BDR. Ele está acostumado com tecnologia e processo. Esse cara do campo, ele nem anotava no caderno. O que a pandemia fez? Comeu o field sales. Você não podia mais visitar. Ele foi forçado a fazer negócio via inside. Só que ele foi forçado. Esse cara, ele não sabia nem o que era o Excel. Você imagina que da noite pro dia, ele teve que se acostumar com CRM, com automação, com SDR, gente qualificando, ligação sendo gravada, o cara sendo avaliado, porque agora você tem todos os indicadores lá dentro. Não fica perdido na mão do vendedor. Então, a pandemia acelerou essa limpeza do mercado de vendedores medianos, antigos, que já vinha dando sinal para empresas, por isso que um monte de empresa quebrou, tá lá. E as pessoas não foram se adaptando, achando que tinha 30 anos E pela tá frente. achando um platô agora, né? Porque o presencial tá voltando, acho que essas reuniões presenciais elas ainda são importantes, mas quando se pode resolver talvez uma etapa aí do fechamento via online, as empresas têm feito, assim, sabe? Então é uma Muito. coisa que ficou meio